Boa tarde a todos. Estamos iniciando um novo programa, A Política Nua e Crua. Hoje nós temos um noticiário bastante diverso, mas mostram para mim que a extrema-direita está se movimentando, está influenciando e está lutando para se sobrepor dentro do país, lutando contra a democracia brasileira e as suas instituições e tudo mais. Então, as notícias que me chamam a atenção. O Marco Rubio, lá nos Estados Unidos, o secretário do governo americano do Trump, lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ele informa que é bem provável que eles tomem atitudes contra o ministro Alexandre de Moraes. O que é isso? Isso é fruto de uma articulação da direita promovida, que está se movimentando lá no exterior e tem como seu cabeça de ponte para essa articulação o Eduardo Bolsonaro, para tumultuar o processo do judiciário brasileiro. Para colocar na vitrine e sob pressão todos os juízes das nossas cortes para que não se movimentem, para que não se faça cumprir a justiça como deve ser cumprida nesse país. Todos nós sabemos e vivemos o 8 de janeiro de 2023. Todos nós sabíamos e vivemos momentos pós-eleição do Lula em que eles agiram violentamente. Lembram-se do planejamento de explodir o aeroporto de Brasília? Lembram-se das grandes concentrações na frente de quartéis? Vocês se lembram daquele dia fatídico de 8 de janeiro em que eles invadiram e destruíram as sedes dos três poderes nesse país? Vocês se lembram que eles passaram 4 anos prometendo que iam perseguir opositores, e perseguiram opositores. Prometeram que matariam mais 30 mil. Essa gente, agora que está no banco dos réus, eles estão se movimentando. E estão se movimentando de modo muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. E estão se movimentando em diversas frentes. Na questão dos processos penais aqui que estão correndo no STF, que começaram agora a fase mais delicadativa das testemunhas, eles continuam pressionando testemunhas, eles continuam se movimentando, eles continuam pressionando através da Assembleia, da Câmara dos Deputados e do Senado, o Poder Judiciário. Eles continuam. Você veja aquela proposta de tirar um deputado do processo, e aí, em compensação, botar todo mundo junto fora no processo, que era do Ramagem, que eles fizeram esse movimento há 2 semanas atrás. Era inconstitucional. O STF teve que reagir. E aí eles movimentam. Aí eles movimentam a máquina da mentira, da inverdade, das máquinas das mídias que estão todas relacionadas com eles. Eles hoje têm as mídias principais. Se você lê uma Folha de São Paulo, você vai achar que você está no governo Bolsonaro. Porque da primeira à penúltima página só se fala de Bolsonaro, da família Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, do não sei que Bolsonaro, dessa turma de golpistas. E as notícias que importam ao país e que importam às pessoas e que fazem a diferença estão lá na última página, colocada escondidinha. O presidente vai para a China e faz todo um movimento de
comercial, de trazer inovações para o país, de trocar informações, de trocar tecnologias, de isso não merece resposta. Mas colocar o Alexandre de Moraes e seus familiares sob pressão internacional de coibir cartões de crédito, de coibir contas bancárias, de coibir de poder se deslocar para os Estados Unidos ou para outros países que eles tenham lá relações e tudo mais, isso faz parte do trabalho deles. Por que isso não pressiona só o Alexandre de Moraes? Pressiona todos os outros juízes. Todos os outros juízes do Supremo Tribunal Federal, que começam a ver esse país como uma colônia, porque nos Estados Unidos se consegue fazer pressão sobre o judiciário brasileiro. Isso é atitude de colônia. Nós temos que estar contra isso. Nós temos que nos colocar contra isso em todos os momentos. E é isso, e é assim que eles vão trabalhando. E a extrema-direita continua trabalhando. Vejam a boiada que eles acabaram de passar, que não passaram no governo Bolsonaro e estão passando agora aqui no Senado. Que é o quê? É o desmonte do licenciamento ambiental nesse país. Ou seja, é transformar o licenciamento ambiental numa questão de menor importância. Nós não temos que justificar mais por que nós vamos destruir. Nós temos que declarar simplesmente, olha, eu não vou destruir, mas eu destruo. É isso que está sendo proposto. Olha, se for obra estratégica, nós não precisamos de licenciamento ambiental. O que é a obra estratégica, hein? Quem que define isso? Isso está claro que quem está definindo isso não somos nós. Não somos nós. Aí você fala, não, o município define, o Estado define, a nação define. Pela Constituição, quem define questões ambientais é a nação brasileira, é o Estado, é o governo federal. E aí você pega e joga isso para baixo. E eu vejo aqui pelo meu município, Rio Grande da Serra, uma cidade pequena, cidade que não chega a 50 mil habitantes, ou se chega aí próximo de 50 mil, que é uma área de proteção a mananciais, e que os especuladores estão aqui de olho para destruir tudo. Então, eu vindo para cá, eu vim há poucos anos, há 9 anos acho que eu vim para cá, eu fui encontrar aqui o quê? Invasor de terra, destruidor de propriedades, destruidor da mata, distribuidor de nascentes. Por quê? Porque a especulação fala mais forte. E é isso que eles estão propondo no licenciamento ambiental. Mineração tem médio risco. Porra, será que nós não vimos a destruição do Rio Doce? Será que nós não vimos a destruição e morte de muitas pessoas que até hoje não apareceram? Será que nós não vimos a destruição dessas barragens, o que aconteceu? Não, não tem. Terras indígenas, não tem importância. Passa por cima. Amazônia, passa por cima. Mexe também com a lei da proteção da lei amazônica. Passa por cima. Ocupa tudo. Destrói tudo. Transforma esse país num grande deserto. Este é o objetivo da extrema-direita, que não tem respeito pelos seres humanos, que não tem respeito pelas nossas próximas gerações. É isso que nós estamos procurando? É aí que nós estamos trabalhando? Cadê as garantias? Nós não podemos dizer que o nosso país não pode se desenvolver, que não pode desenvolver uma agricultura saudável, que não pode desenvolver. Não, nós vamos desenvolver. Mas nós não vamos promover desmatamento, nós vamos promover destruição, nós não vamos promover desflorestamento, nós não vamos promover uma série de ações que comprometem não só a nossa geração, mas as futuras gerações. Porque nós somos responsáveis. E quem está atrás disso? É a direita que está atrás disso. E está sem pestanejar. Então, essa questão, para mim, ela é fundamental. Mas isso aí, quando você discute essa questão, você está discutindo a questão da margem equatorial. Não, a questão da margem equatorial é outra questão. É outra questão. Nós estamos lá discutindo. Também está na parte do licenciamento ambiental. Está na hora de cumprir o que está sendo pedido. O mínimo que se faz isso. Mas demora muito. Demora, sim. Demora por quê?
porque nós destruímos IBAMA, todos os órgãos de licenciamento ambiental, destruímos tudo no governo passado. E nós não repusemos, não rearranjamos. Então, não é esta a desculpa. Eu não consigo avançar porque eu não tenho gente. Não, você não tem gente é porque você não está investindo. E precisa investir. Investir para proteger quem? Os povos originários, para proteger o meio ambiente como um todo, para proteger o futuro das nossas próximas gerações. Que é isso que nós temos que lutar. Nós não lutamos para o Brasil só para nós, principalmente para mim, que já estou com cabelo branco, que não sei quanto tempo vou durar. Qualquer luta que eu faça é olhando para minhas futuras gerações, meus netos. Meus filhos também já estão ficando velhos. Então, nós temos que ter claro isso na nossa cabeça. Nós temos que desenvolver, nós temos que crescer, mas não a qualquer custo. Porque sempre que nós fomos contra o licenciamento ambiental e tudo mais, não foi sinal de que nós estávamos crescendo, garantindo a nossa soberania ou qualquer coisa assim. Nós estávamos jogando o nosso país na mão de irresponsáveis, de exploradores, que objetivavam retorno de recursos a curto prazo. Então, nós estávamos trabalhando dentro de uma lógica capitalista selvagem, que prega a destruição do país para ter retorno próximo e que se ferrem as próximas gerações. Eu quero saber o meu. Eu quero botar minhas Ferrari, minhas Porsche, meus aviãozinhos, eu quero botar meus iates aqui na porta de casa e as futuras gerações que se ferram. É isso que nós queremos fazer? É isso que é o nosso objetivo enquanto país? Que país nós queremos construir? Que país nós queremos construir? Isso é importante a gente analisar. E aí entra uma questão, e não é outra questão que me deixou muito cabreiro esse ano, foi a questão de que o governo soltou um decreto essa semana. Governo federal, governo Lula, com nova política do EAD. E aí disseram assim: impõe freios à expansão descontrolada do ensino remoto. Bom, primeiro, eu não sou contra o EAD. O EAD como em algumas atividades. Eu sou professor EAD. Numa universidade que acredita que eu tenho que trabalhar com o desenvolvimento do aluno, que eu tenho que forçar ele a evoluir e co-criar conceitos. Esse é o conceito que a gente trabalha. É uma coisa que eu sonhava lá atrás. Mas eu sou contra o EAD puro. Eu sou contra como semipresencial para algumas profissões. Eu sou contra o desenvolvimento, com questões que atrapalham o desenvolvimento desse país, da ciência desse país, do desenvolvimento desse país. E aí eu vejo no artigo que a questão que o curso de engenharia, e aí vão vários também, não precisa ser só de engenharia, vai ou de física, ou de química, ou de matemática, ou de hábito, que são matérias extremamente importantes, que exigem muito laboratório, muito estudo, muito aprofundamento. Então, podem ser considerados semipresenciais. Mas cursos, como o curso de Direito, graças a uma OAB que é de briga, que defende a formação dos seus profissionais, né? Ele não pode ser. Seria o quê? Era o típico curso para você fazer EAD. Não precisa ter. Não tem laboratório? Não precisa. Precisa de tal coisa? Não precisa. Uma série de coisas não precisa. Agora, quando você pensa no EAD, você pode pensar em algumas matérias você trabalhar no EAD. Tá? Você pode pensar nisso. Eu não sou contra. Sou contra. Tá? Eu dou cursos para pós-graduação na área de meio ambiente. E eu explico, discuto, falo com os meus alunos,
trocamos ideias, trocamos uma série de coisas, pelo EAD, dentro desse conceito de co-criar. Não naquele conceito, porque eu estou aqui, o aluno está ali, e nós estamos trocando informações. E os alunos estão sendo estimulados a trazerem informações para nós discutirmos. Então, é uma forma de trabalhar. A outra forma é eu pegar um professor, gravar uma aula genérica, colocar isso na rede e botar 20 mil alunos para assistir, sem interação, sem maior contato, e que aqueles centros de apoio que eu vi lá, não, agora mesmo eu estive no Rio Grande do Sul, eu vi muito assim, e aqui também eu vejo, o cara aluga uma sala, escreve assim, centro de apoio e tal. Uma sala sem nada, com uma secretária para vender curso, e não para dar apoio efetivo para os alunos. Então, como é que eu vou formar um engenheiro, um físico? Como é que eu vou formar um biólogo? Como é que eu vou formar um engenheiro florestal? Como é que eu vou, sem ter necessidade de colocá-lo numa sala de aula? Eu já critico, porque, se vocês não sabem, eu fiz engenharia em duas vezes. A primeira vez que eu entrei em engenharia, eu entrei em 1970, época da ditadura militar. Eu cursei 3 anos de faculdade de engenharia e saí do curso de engenharia por questões de perseguição política. Então, isso faz parte da minha história. Fui trabalhar na área de informática, trabalhei na minha vida inteira na área de informática. Até que, quando a minha última filha se formou, ela se formou médica, eu falei assim, o que falta eu fazer na minha vida? Aí eu lembrei que eu não tinha feito curso de engenharia, não tinha terminado. Então, vou fazer o curso de engenharia. Resolvi voltar para o curso de engenharia e começar tudo de novo, porque eu falei, eu já esqueci alguns conceitos, né? Afinal de contas, quantos anos era? Eu voltei em 2006, ou seja, 36 anos depois que eu tinha começado lá atrás. Falei, não, mas quando eu cheguei lá já tive uma surpresa, que eu conhecia mais sobre as matérias básicas do que os alunos que estavam ali presentes e que tinham acabado de entrar no vestibular. Eu era um velho e eles eram umas crianças. E eu acabei dando aula para eles de fim de semana para que eles pudessem acompanhar o curso. E era uma... Aí, uma primeira coisa que eu sentia assim de cara é que a grade curricular era muito mais light. Eu ainda me lembro de ter encontrado uma professora minha, que eu gostava muito dela, que era uma professora de mecânica de solos, e ter comentado com ela no corredor. Ela ficou meio assustada comigo, mas depois eu fiquei sabendo que ela era responsável também por isso, de que a grade curricular, que antigamente, quando eu entrei, era de 6 mil horas para formar um engenheiro, e que agora era de 3 mil horas, ela tinha sido dilapidada. Que muitos dos conceitos, informações que eram necessários para formar um bom engenheiro, isso jogado fora. E eu fiz um comentário com ela. Está parecendo que nós estamos fazendo um consórcio para formar engenheiro. Você paga 60 meses e no final você recebe diploma. Bom, ela não gostou muito, não, mas como a gente tinha boa amizade, também não atrapalhou isso. Mas aquilo... Depois que acabei a faculdade, fiz especialização, fiz um processo todo, eu fiz mestrado na área ambiental. Então, eu fui dar aula. E aí, o primeiro choque... Primeiro, eu comecei numa universidade grande, mas uma faculdade pequena, que tinha poucos alunos e tal, e que até foi desativada por causa disso, não era lucrativa. E ali eu tinha muito contato com os alunos, tete a tete. E me transferiram, como eu era considerado um bom professor, me transferiram para um outro polo,
que era um polo já cheio, lotado, onde as classes tinham 130, 140 alunos. Eles tinham quebrado a, 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 as paredes e transformado em salas de 130, 140 alunos. Era até difícil você falar com os alunos, controlar a classe, porque quando você controlava a frente, o fundo bagunçava. E assim era. Ou seja, ninguém estava muito lá interessado em como fazer, no que você estava falando. E eu só falava de mecânica de fluidos, saneamento básico, esse tipo de matéria. Não era quase importante, né? Mas que no meu tempo, lá de trás, eram matérias que os alunos tinham medo delas. Né? Bom, aí saí dessa universidade e fui para uma outra maior. Maior não, ela não era maior, mas ela era mais conceituada. Tá? E aí ela vivia um momento em que ela sofria uma pressão muito forte do mercado. Aí funciona a cabeça do administrador querendo ter lucro. Né? Então, eles adotaram uma política que a gente já criticava muito aqui, que era aquela política da promoção automática. Olha eu de novo com aquele conceito lá do consórcio para formar engenheiro. E aí começa, não, vamos fazer um projeto integrado, e por aí todo mundo passa, e todo mundo não sei o quê e tal. Não tinha mais avaliação, os alunos entravam na classe, viravam as costas para o professor e ficavam fingindo que estavam fazendo projeto, e o professor falava à toa, sei lá. Tá? E aí a gente tinha uma outra realidade. E era uma realidade que ela coincidia com um momento de inflexão na política brasileira. Isso foi lá pelo ano 2015, 2016. No momento em que houve o golpe contra a Dilma, que as empresas de engenharia passaram a ser golpeadas, que o Brasil parou de desenvolver, aprofundou a política rentista, nós deixamos de atuar no mercado internacional com venda de tecnologia, com desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. E nós, os engenheiros, passamos de disputados na sala de aula, isso eu vi acontecer, no quinto ano, empresas virem buscar os alunos naquela sala de aula, porque era importante ter engenheiros, por um momento em que os engenheiros passaram a Uber, a morar no fundo da casa da sogra, porque estavam todos desempregados. Todos desempregados. Eu vivi esse momento. Como professor, eu vivi esse momento. Não como profissional, porque eu já era um profissional, que já tinha estabilidade, que já tinha uma carreira toda no processo, já estava próximo de aposentadoria e tudo mais. Então, também não, mas como presidente, naquele momento, da Associação dos Engenheiros de São Bernardo do Campo, como vice-presidente, né? Não era presidente, era vice-presidente da Associação dos Engenheiros, eu senti na pele o que acontecia com os profissionais de engenharia. Eu sentia isso. Sentia isso forte. Aquela ampliação daquele processo de analistas, viraram analistas nas empresas, e aí com salários de 2, 3 mil reais. Ele era analista, ele não era engenheiro. Ele não tinha cumprido o salário mínimo profissional. Né? Então, a gente sentia essa pressão muito forte. Muito forte. E, na sequência, já começava, naquela época, os cursos EAD. Paga 140 pau por mês e, no final dos 5 anos, você vai ser engenheiro. Com que responsabilidade eles formavam um técnico? Nenhuma. E, olha, para também se formar engenheiro, que incentivo tinham os jovens para lutar pela engenharia, para sonhar em ser engenheiro, em sonhar em fazer projetos, em sonhar em mudar esse país, se naquele momento eles estavam sendo condenados a salários muito baixos, próximos do salário mínimo, 1 a 2 salários mínimos, quando tinham emprego. Quando não, eles tinham outras alternativas. E aí, o EAD entrou muito forte.
entrou muito forte. E me preocupou muito este decreto que aconteceu agora, onde matérias, profissões importantes foram consideradas aptas para cursos semipresenciais ou EAD quase puro, que aí não precisa de 20% de presença. Imaginem isso, pessoal. Um curso que deveria ter 6.000 horas, que hoje está reduzido a 3.000 horas de currículo, porque o lucro manda mais, está reduzido a 3.000, o cara está obrigado a estar, aparecer lá nos locais remotos para fazer uma prova, para fazer uma coisa, para mim, muito pouco tempo. Sem enganação de trouxa. E aí entra uma outra questão. Eu estou lendo aqui um artigo que eu vi num portal de esquerda, que eu ajudei a fundar lá atrás, dizendo assim: dirigente estudantil aponta avanços e dirigente sindical avalia que o novo decreto do MEC representa virada da educação, na educação à distância com padrões mínimos de qualidade. Primeiro, eu atuei junto à UNE quando eu era estudante. Eu fui preso, torturado e fui processado por causa da minha participação junto à UNE. E nós nunca defenderíamos esse tipo de ensino mercantilista que não forma e que não traz para o país os profissionais que nós precisamos para enfrentar os nossos desafios. Nunca faria isso. E aí vem a presidente da UNE e diz: apesar do avanço institucional e do amplo diálogo conduzido pelo Ministério da Educação, entidades estudantis comemoram o avanço. Esse decreto foi uma conquista fruto de muita pressão e debate. Disse a presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella. Manuela, você está no outro mundo. Estudante tem que sonhar, tem que viver as suas utopias, tem que sonhar por um país melhor. Isso que vocês aprovaram, que ajudou, que você está se colocando aqui como participante dessa coisa, não adiantou em nada. Nós não garantimos nada em termos de evolução tecnológica desse país. Nós precisamos lutar por um Brasil soberano. Isso só se consegue se nós tivermos capacidade para desenvolver os nossos jovens, para lutar pelo desenvolvimento da ciência, para trazer desenvolvimento para esse país, para sonhar com um Brasil melhor. Não é fazendo curso de segunda e dando lucro para grandes instituições educacionais que nós vamos conseguir isso. Você me desculpa, Mirella. Por isso é que eu não encontro nas manifestações mais nada além de uma única bandeira com 2 carinhos embaixo da UNE. Porque nós não investimos nunca mais no sonho do jovem. O jovem defendendo a educação, como nós defendemos lá atrás. Nós defendemos lá atrás. Nós lutávamos pela educação. Quantos de nós, naquelas épocas, que hoje ainda brigam dentro das instituições para a melhoria do ensino? E a UNE vem e me escreve uma coisa dessa? Ah, mas conseguimos que a medicina, o direito, não sei o que, não tivesse. Calma, meu filho. Maneira, né? Maneira, desculpa o palavreado. Mas nós temos que defender o nosso país. Nós temos que defender a formação dos nossos jovens. Nós temos que defender a democratização do ensino. Criar meios para levar o aluno ao ensino, mas ensino de qualidade. Porque você só consegue evoluir se você tiver formação de profissionais de qualidade, que podem influir e ajudar a construir um novo país. Vire a China. Ou a China está brincando de formar engenheiro, como está brincando aqui? Vire a China, vê, ou ela está brincando de formar físico, como estamos fazendo aqui? Ou biólogo, ou outras profissões. Estou dando um exemplo, tá? Ou até a licenciatura de quem vai formar os nossos filhos. Que agora pode. A licenciatura pode ser presencial, semipresencial, ou pode ser à distância. Você vai formar bons professores,
sem trazê-los para a prática, para a discussão, para a troca de ideias? Não sei. Tem mais que me irrita, que me deixa nervoso, né? Aí a dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhamentos do Estabelecimento de Ensino, ela diz que a nova política de regulação do EAD no ensino superior representa um avanço histórico. Histórico para quem? Que avanço é esse? Avanço na lucratividade das empresas. É ótimo, parabéns. Elas se uniram, se juntaram em grandes grupos e agora, com a possibilidade de ter os EADs, desempregam professores, dão um ensino de má qualidade para os alunos e não formam o futuro desse país. Ou seja, não tem mais progresso nesse país. E ela colocou aqui, olha, foi um processo muito debatido. Estavam presentes representando as entidades da educação, da rede privada e do setor empresarial. A comissão não foi feita só de especialistas nomeados, como poderia ter sido. Houve escuta. Escuta de quem? Olha aqui, vamos representar de novo. Representando as entidades de educação, da rede privada e do setor empresarial. Não tem alguma coisa que está errado, não, isso aqui? Será que esse é o povo que tem que ser discutido? Que tem que discutir com quem nós vamos trabalhar a educação nesse país? Que tipo de profissional nós vamos formar? Como é que nós vamos lutar pela soberania nacional? Será que é isso? E aí, 5 cursos colocaram restritos efetivamente à modalidade presencial, que é medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia. Por que eles estão aqui diferenciados? Porque atrás deles tem entidades, conselhos, que entendem a sua importância na defesa das suas profissões. Então, os médicos, aqueles mesmo, aquele conjunto dos CRMs da vida lá, o Conselho de Medicina, aqueles mesmo que lutaram contra a vacina, que apoiaram o governo, mas eles são bons em defender que os médicos tenham formação específica e que sejam obrigados a estar na sala de aula. Direito, a OAB. OAB, que já não é mais aquela OAB que defendia a democracia e tudo mais, mas que defende o profissional de direito. Não tem curso de EAD e nunca teve curso de EAD para formar advogado. Nunca teve. Enfermagem é natural, se a medicina está, não coisa outra também não. E que são justamente aqueles que lutaram por um salário mínimo profissional decente para a sua profissão. Ou seja, mostra organização, mostra a vontade de lutar pela sua categoria. Odontologia, mesma coisa. E psicologia. Agora, onde é que estava o conselho da engenharia? Que há um mês e pouco atrás disse que, não, olha, esqueçam, a engenharia não vai estar aí mais no EAD. Veio, cantou de galo, o presidente. Ele não está nem preocupado com a formação dos engenheiros desse país. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque, como diz o meu amigo Francis Bogossian, uma frase dele que eu repito, e muitos de nós repetimos, não há desenvolvimento nesse país sem engenharia. E também não há engenharia sem desenvolvimento. Ou seja, nós fazemos parte do mesmo conjunto. Uma frase filosófica muito importante. E assim é com outras profissões. Porque também não existe engenharia se não tivermos uma boa física, não tivermos uma boa matemática, não tivermos uma boa química, não tivermos... Tudo se relaciona. E todos exigem boa formação, bom desenvolvimento, uma luta incessante pelo fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Principalmente neste momento em que nós estamos vivendo um avanço muito grande das inteligências artificiais. E nós não podemos esquecer que elas já começam a fazer parte da nossa vida. Para vocês terem uma ideia, ao final deste programa gravado,
eu vou ter acesso a um resumo do que eu falei, feito por quem? Por uma inteligência artificial, que está aqui acompanhando a gente. Não é mais uma coisa que está fora da nossa realidade. Outro dia eu fiz um comentário com a minha esposa de algum assunto, não me lembro o quê, e daqui a pouco meu celular responde para mim, que tinha uma inteligência artificial me ouvindo. Captou a informação e me devolveu a informação que eu queria. Observa o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos só começando. Imaginem como será daqui a 2 ou 3 anos. Muito mais aprofundada essa questão. Então, a questão da formação é fundamental. Fundamental. E aí o Camilo Santana diz: a medida é essencial para valorizar a formação integral dos estudantes e impedir que a tecnologia seja usada como pretexto para a precarização do ensino. Segundo ele, a nova política busca equilibrar o acesso com a qualidade, respeitando o papel estratégico da EAD num país de dimensões continentais como o Brasil. Bom, ele toma aqui, ele coloca aqui que é impedir que a tecnologia seja usada como pretexto para a precarização do ensino. Ministro, nós temos que investir mais em educação. Nós temos que dar mais acesso aos nossos estudantes, acesso à tecnologia. Nós temos que estar up-to-date com o que tem de mais moderno na tecnologia nacional. E o povo tem que estar certo. E os nossos estudantes têm que estar tendo esse acesso. Tem que estar de forma organizada, dirigidos. Eles têm que estar acompanhados e formados para poder usar essa nova tecnologia. No meu tempo de estudante, eu já escutava, em algumas faculdades de segunda linha, terceira linha, que faziam cursos e na hora lá falavam assim: olha, pessoal, alunos, imaginem uma máquina X, imaginem um parafuso Y, imaginem tal coisa assim, porque elas não tinham investimento em tecnologia para poder formar os próprios estudantes. Lá atrás. Hoje eu não preciso fazer mais isso. 40% do curso só é presencial. Eu não preciso mais. Não preciso mais. E como é presencial mesmo, não tem grande importância e cobrança sobre o que nós estamos formando, o que nós estamos trazendo às pessoas. Nós não temos mais preocupação em formar um engenheiro com uma visão humanista. Nós não temos mais preocupação de formar um engenheiro que tenha a tecnologia voltada para trazer benefícios para o povo brasileiro. Nós viemos num processo de mudança em que nós deixamos de raciocinar e passamos a ser meros executores. Isso é ruim. As empresas de projeto nesse país foram abandonadas. Nós passamos a ser desvalorizados. E nós temos conselhos que hoje não nos defendem. Não nos defendem. Tanto não nos defendem que nos enganaram há um mês atrás, vindo para as redes sociais, avisar que não, engenharia não vai ser EAD. E ela é semipresencial. Ou seja, 40% da carga é presencial. E o resto é EAD puro. Falta de inteligência, isso não é? Ainda aqui depois, ainda precisamos garantir, por exemplo, que todos os cursos da área de saúde sejam 100% presenciais. Não faz sentido permitir que as áreas com tamanha responsabilidade social sejam ofertadas de modo semipresencial. Isso disse a Manuela, que é a presidente da UNE. Visão distorcida dela. Não só as áreas de saúde, minha filha. Todas as áreas são importantes. Eu cito a engenharia, porque eu sou da engenharia. Então, todos os cursos têm que ser 100% presenciais, sim. Não faz sentido permitir que áreas com tamanha responsabilidade social sejam ofertadas de modo semipresencial. Aí eu incluo a engenharia também. Eu incluo outras formações que são extremamente importantes para esse país e que nos ajudam a evoluir, a desenvolver e a se transformar num país cada dia mais forte, soberano, sustentável
e que defenda a democracia nesse país, e que defenda, que trabalhe a questão social, que trabalhe a questão para que a gente tenha um país muito mais justo. Tem sentido o que se forma hoje nessas escolas de economia, por exemplo? Tem sentido? Esses carinhas que vão dar palpite em televisão para dizer que a nossa economia está bem, que nós estamos do déficit primário, que não sei o que lá, e esquecem que um governo existe para dar conforto, para transformar esse país num polo onde as pessoas possam se sentir bem, que elas possam socialmente, que elas tenham um tratamento socialmente justo, que elas têm progresso, que elas têm emprego, que elas têm coisa. Não, mas nós estamos discutindo a questão de como nós vamos reduzir o déficit primário. Nós não discutimos como resolver um déficit de pagamento de juros e de serviços de uma dívida que nem sabemos se existe e se é real. Mas é isso. Eu acho que com isso a gente termina esse assunto, né? Este assunto. Mas vamos para a gente diminuir um pouco a pressão, né? Vamos mostrar uma questão. Semana passada eu discuti também nesse assunto. Eu discuti a questão daquela ida desastrosa lá do Haddad, para mim desastrosa, de querer fornecer o país a qualquer custo para as empresas, as grandes empresas de data centers. E agora, veja só, os Estados Unidos querem energia de Itaipu para alimentar data centers. O data center consome muito, para quem não sabe. Porque o data center não é mais aquele data centerzinho que ocupava um quarteirão. Hoje são milhares de máquinas. A inteligência artificial exige muito. E até tem uma coisa interessante, né? Que eles têm aqui, acho que é um número que, não sei se eu anotei, né? Mas um número assim, que o crescimento é muito grande. É muito grande. Então, os investimentos são muito grandes. Então, o que eles procuram? Que os Estados Unidos estão procurando? Colocar seus data centers em locais onde o custo seja baixo. Onde ele não tenha que construir termoelétrica, porque a gente tem Itaipu sobrando. O Paraguai não consome absorver, mas por que não botar no Paraguai? O Paraguai pode me vender mais barato para esses data centers. E mantê-los sobre as leis dos Estados Unidos. São empresas americanas. Lembra que a gente conversou semana passada? Nós conversamos sobre isso. Eles podem exigir a qualquer momento informações sobre os dados que estão lá contidos. Né? Então, como tem um excedente gerado para o Paraguai, pela divisão Itaipu fornece 50% do Brasil, 50% do Paraguai, então, nada melhor do que ocupar esse excedente a preço vivo. Receber isso aí. Em troca de alguns poucos empregos para os paraguaios. E aí vai o nosso ministro e fala, não, vem para o Brasil, eu também te dou isso aí. E esquece, colocar os dados dos brasileiros nessas redes é um pepino. É um problema muito sério, é um problema de segurança nacional, um problema de soberania nacional. Nós não podemos nunca esquecer que eles não medem recursos para nos espionar. Lembra-se quando a gente estava com pré-sal a pleno vapor, era uma tecnologia nacional, explorada pela Petrobras, e que nós estávamos andando para frente e tal. O que eles fizeram? Lá veio a tal da Lava Jato, para destruir a Petrobras, para destruir toda a estrutura de distribuição da Petrobras, para destruir os campos que eram explorados pela Petrobras para passar para empresas estrangeiras, para transformar o nosso petróleo, que nós caminhávamos para a autossuficiência, transformar o nosso próprio petróleo em produto deles e não nosso. Então, é interessante a gente observar isso. Nós temos que defender o nosso país acima de tudo. Acima de tudo. E aí, eu vejo uma notícia também boa. Estou dando uma maneirada agora, né? Que o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Piauí apostaram no desenvolvimento da inteligência artificial soberana.
Lembra que na semana passada eu falei, olha, nós estamos dormindo com satélite, nós estamos dormindo com data centers, e nós estamos dormindo também no desenvolvimento das inteligências artificiais. E aí, eu com o objetivo de ampliar parcerias na área de inteligência artificial e cooperação institucional, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o governador de Piauí, Rafael Ponteles, assinaram novos acordos nessa terça-feira, no Brasil, na última terça-feira. Os acordos, veja o que visa esse acordo: o intercâmbio e a cooperação institucional, técnica, científica e operacional, incluindo iniciativas associadas ao desenvolvimento de modelos de inteligência artificial generativa que enfatizem o uso do português e a construção de capacidades que promovam a soberania nacional. Olha, não estou sendo excludente nada, não, aqui. Enfatiza o uso do português e a construção de capacidades que promovam a soberania nacional. Tá? Inteligência artificial precisa ter muito cuidado. Ela, mal utilizada, ela pode transmitir conceitos para a nossa sociedade que afetam a nossa soberania. De acordo com a ministra, a iniciativa consolida os passos do PBI, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que tem como foco garantir a soberania dos dados, observem isso, e da inteligência brasileira, que é produzida e que nós precisamos ter a fim de melhorar a eficiência do serviço que é prestado na população. E a IA veio para isso, mas precisa ser nossa. E o Piauí dá uma grande contribuição, está dentro das nossas prioridades do PBI, no PBIA. Parabéns para a ministra e parabéns para o governo do Piauí por terem essa percepção. Parabéns. Nós temos que parabenizar esse tipo de atitude. Aliás, quantas vezes eu já escutei falar que queriam trocar a ministra Luciana Santos, provavelmente por causa de interesses escusos. E a própria classe científica desse país não permite, porque nunca houve uma ministra como ela que desse o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação como ela está atuada nesse ministério. Até que, enfim, tivessem outros ministérios, ministros como a ministra Luciana Santos. Talvez a luta pela reindustrialização do país estivesse mais à frente, não é? E a gente não pode esquecer que, no auge do período nacional desenvolvimentista do Brasil, a indústria representava 30% do PIB brasileiro e foi a principal responsável pelo acelerado crescimento econômico, modernização e avanços sociais do nosso país. E aí, o que a gente viu a partir daí? O que a gente vê hoje? Eu estou tocando esse assunto para tocar no outro. A gente vê uma economia totalmente voltada a incentivar o rentismo. Nós vemos um banco central que não tem nada de independente, que é dependente das instituições bancárias brasileiras, que são as principais beneficiárias das suas decisões. Ou não existe bolsa banqueiro? Se você não sabe o que é isso, recomendo que vocês vão nesse mesmo canal, no Arte Agora. No Arte Agora, na terça-feira, teve o programa Alexandre Santos Convida, onde teve a Maria Lúcia Fatorelli, que é a principal ativista lá da Auditoria Cidadã. É muito importante ver esse programa. Lembram-se que há 2 semanas atrás, ou há 1 semana atrás, eu prometi para vocês que nós vimos atrás disso, e nós fomos. E nós fizemos essa entrevista, que eu acho que ela é uma das mulheres mais inteligentes, mais íntegras, e que sabem transmitir o que nós estamos falando. Então, ela falou do Bolsa Banqueiro. Ela falou do dinheiro que não se empresta, mas que se dorme nas contas e que ganha dinheiro para passar a noite na conta bancária. Que, em vez de estar na mão do povo brasileiro para desenvolver
a economia brasileira está dando rendimento para financistas que não produzem nada, setores financeiros que não produzem nada. Ela colocou um monte de questões lá. Chamo a atenção para vocês, para que vão lá e olhem isso. E aí, o que tem a ver isso com a luta pela reindustrialização do Brasil? Nós temos e eu já fui dono de, de uma empresa de serviço, mas tem indústria, tem comércio, e as pessoas. Quanto é a rentabilidade de um bom comerciante? Ou de um bom industrial? De um bom dono de uma empresa de serviço? É muito baixo. É muito mais fácil, tem menos risco eu aplicar no mercado financeiro. E é isso que esse tal de Banco Central Independente está fazendo. Cada dia ele aumenta mais. Porque ele quer o quê? Ele quer frear a economia. E ele escreve isso. Ele quer frear a economia brasileira, deixar de produzir empregos, deixar de movimentar a máquina da economia, deixar de incentivar os setores da economia, porque ele privilegia o rendimento dos grandes rentistas. E nós estamos nos transformando nisso. Se eu tenho dinheiro para aplicar na produção, por que eu vou aplicar na produção se eu posso aplicar sei lá, no título tal X do Tesouro Nacional, que vai me render a inflação, que deve estar por volta de 5%, e mais quase 10%, quase mais 10%, que seria que eu ganharia numa atividade qualquer comercial, vai me render se eu ficar em casa olhando para o céu. Por que não? Então, é uma questão importante. É uma questão importante. Olha, desde os anos 80 do século passado, a locomotiva chamada Brasil sofreu uma paralisação profunda. Hoje a economia, como nos tempos coloniais, está reprimarizada e a produção industrial caiu a picos 11% do PIB. Era 30% do PIB brasileiro. Hoje é 11%. Hoje é 11%. Hoje nós produzimos o quê? Matéria-prima para comprar bens prontos depois. Olha que bela ideia. Por que eu não pego, não industrializo a soja e tiro alguma coisa e vendo para fora o produto pronto? Porque ninguém quer comprar a preço baixo. Por que eu mando minério de ferro e não mando o aço pronto? Por que eu não mando o automóvel pronto? Porque eu não mando o foguete pronto? Por que eu não desenvolvo a minha indústria para que eu tire dela o máximo? Por que estão de olho nas minhas minas de terras raras para produzir lá fora baterias, automóveis elétricos e tudo mais? E aqui nós ficamos batendo palma. Viva! Viva o agro é pop, o agro é coisa. E o povo brasileiro passando fome, porque os custos dos produtos brasileiros de consumo nas mesas são muito altos. A inflação do alimento é altíssima. Por quê? Nós produzimos para mandar para fora, e não para a sobrevivência do povo brasileiro. Então precisa ter planejamento, sim. Planejamento do que produzir, quando produzir, como produzir. E dar o direito de todos sobreviverem, terem seus lucros, terem suas condições, e que o povo possa comprar alimento a preço baixo. Agora, até o ovo ficou caro. Um tempo atrás eu via passar os carrinhos aí, 30 ovos por R$10. Vai procurar 30 ovos por R$10 hoje para você ver quanto você paga. E eu já vi. A televisão até escrevi um artigo na EGD, que é a Engenharia pela Democracia, estava lá, se vocês procurarem lá, é capaz de vocês acharem. Que eu cheguei uma vez numa banca e tinha uma senhora com 2 crianças procurando comprar 2 ovos. Naquela época, uns 2 ou 3 anos atrás, já custava R$4. Se não me engano, era isso.
Ela mandou passar o cartãozinho dela da Caixa Econômica, que provavelmente é de uma Bolsa Família, e não passou. Duas crianças aqui do lado, olhando com fome. É esse país que nós queremos? É esse país que é socialmente justo? É esse país que nós queremos suprimir das famílias o direito a ter uma renda mínima, porque um Bolsa Família é uma renda mínima. Eu quero suprimir delas os direitos para poder pagar juro para banqueiro? Porque essa é a lógica. Ou não é? Quando eu escuto aqui, a gente primário, porque não sei o quê, precisamos de ver, porque a dívida está crescendo. Nós estamos preocupados e estamos tirando do Tesouro Nacional, do Orçamento Nacional, 43% é para pagar juros de dívida que nem sei se elas são reais. Nem sei se elas são reais. Eu não estou pagando a dívida, estou pagando juros da dívida. Quem tem cartão de crédito e está endividado no cartão de crédito sabe o que é isso. Sabe o que é pagar juros e não pagar o principal. É uma bola de neve. E para isso, os nossos economistas, formados nas novas escolas, vêm falar: e aí, por que nós somos um país gastador? Porque nós damos Bolsa Família, porque nós damos educação, porque nós damos cultura, porque nós damos saúde. Não. Qual a função nossa? É dar isso mesmo. Não é pagar juros de dívida que nós nem sabemos se ela existe. E que, aliás, nós já herdamos desde lá quando o Brasil virou independente, que era uma dívida de Portugal que virou nossa. Bom, aí, quer dizer, então que há uma necessidade real desse país se reindustrializar e romper as amarras do neoliberalismo, que nada mais são do que um conjunto de regras dogmáticas que viabilizam o desenvolvimento econômico e social. Que é isso que nós temos que procurar nesse país. Dentre os problemas estruturais que precisam ser removidos, tem uma necessidade de acabar com essa pretensa independência do Banco Central e sua política de taxas de juros abusivas que inviabilizam o desenvolvimento econômico e social desse país. E são verdadeiros freios para a economia brasileira. E eles se orgulham disso. Pô, nós temos um governo que está querendo evoluir esse país, que está querendo fazer com que o país ande. E nós queremos que ele segure, porque nós queremos retração, nós queremos redução de desenvolvimento econômico, nós queremos gente desempregada nas ruas, nós queremos gente nas ruas sem habitação, nós queremos tudo que há de ruim para esse país. Mas, olha, sobre os aspectos econômicos, financeiros, nós estamos bem, porque os nossos bancos estão bem. É assim? Bom, isso é uma outra questão que é importante. Até porque, neste ponto que nós estamos tratando, nós estamos chegando agora a uma dívida de 1 trilhão. Quer dizer, uma dívida não. O que nós pagamos, retiramos do Tesouro anualmente, que deveria estar em educação, saúde, devia estar em programas sociais e aposentadorias e tudo mais, nós tiramos 1 trilhão para pagar o quê? Para pagar juro e dívida. É um gasto histórico com juros por conta da Selic. Cada vez que aumenta a Selic, 1% é 50 bi e vão embora. Sabe disso? Você sabia disso? Quando vocês verem Fernando Copom, o Copom estabeleceu, agora é 14,75%, na próxima vai ser 15,25%. Se for 0,5%, é 25 bi que jogou fora. É desenvolvimento, investimento em infraestrutura, é desenvolvimento para transformar esse país num país de primeiro mundo, para dar emprego para toda a nossa população, para a nossa população estar mais ajustada. Que é isso? O que é isso? Que história é essa?
Quer ver? O segundo, aqui é uma outra anotação que eu fiz. Olha, segundo dados do Banco Central, divulgados nessa terça-feira, dia 8, nos 12 meses encerrados em fevereiro, o governo gastou 924 bilhões em juros. Isso é 23,5% a mais do que os 746,9 bilhões gastos nos 12 meses anteriores. Se nós vamos discutir economia, vamos discutir isso. Por que todos os economistas aqui, não tem um aqui na minha mão, que discuta esse assunto? Por quê? O que há? Qual é o problema para discutir esse assunto? Então, em setembro, a Selic era 10,5%. Agora é 14,75%. Vai. Vamos arredondar. Vai. Deu 4% a mais. 200 bi jogado fora. Para pagar o quê? Juro de dívida. E este é o Banco Central que se diz defendendo o país. Porque tudo no país está indexado por isso. Então, está na hora da gente ver isso. E o programa, e o Arca agora, está cumprindo o seu papel. Nós trouxemos essa semana a Maria Lúcia Fatorelli, que discutiu essas questões, e nós estamos planejando trazer na próxima reunião do Copom, no mesmo dia, ou no dia seguinte, nós vamos trazer um amigo meu desde o movimento estudantil, o Odilon Guedes, que é um economista e que faz parte do Conselho Regional dos Economistas de São Paulo, né? Os economistas, para discutir essa questão. Quem é esse Copom? Quem é esse Banco Central Independente? O que lastreou a decisão que eles tomaram? Por que eles têm essa cara de pau de vir aqui impor que o governo brasileiro que tire do orçamento dos brasileiros as condições para que esse país seja desenvolvido e cresça, evolua? O que fez isso? Será que nós não podemos, de alguma forma, reagir contra isso também? Porque eu não gosto dessa vitimização também. Não gosto da vitimização. Primeiro, eu não gosto do Banco Central Independente. Mas, segundo, também não gosto de que o banco fez, está feito. Pô, quem está lá indicado é o Galípolo, foi indicado pelo governo como presidente, como chefe. A maioria lá é ligada ao governo. Quando é que nós vamos olhar para esse país? E não vamos olhar para os agentes financeiros? Porque nós, se você olhar, desde o começo desse programa hoje, nós só estamos falando de agronegócio, que é responsável em grande parte por essa questão do licenciamento ambiental. Nós estamos falando de banco, que é responsável pela desindustrialização do país, pelo atraso tecnológico desse país. Nós estamos falando de uma série de coisas. Nós estamos falando de grandes conglomerados de educação que influem sobre a educação. Nós estamos falando sobre grupos de direita que influem sobre o judiciário. É isso que nós queremos desse país? Qual é a nossa utopia? O que nós queremos desse país? O que nós queremos para esse povo brasileiro? Acho que é uma questão a gente pensar. Pensar e pensar muito bem. Pensar muito bem. Bom, deixa eu pegar aqui um outro assunto. Mas, em relação a esse movimento da direita, de pressionar e colocar, inclusive, querer agir sobre sobre a questão dos golpistas, da extrema-direita desse país, né? Eu acho
Tem algumas questões que a gente tem que tratar, né? O judiciário ficou quieto em relação a essa ameaça do ministro dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes? Não, não ficou. Não ficou quieto. Nem o próprio Moraes se preocupou. Mas que é ruim para o país, é. E é muito ruim. Então, eu acho que é importante ele colocar. Olha, eu nem gosto muito do Gilmar Mendes, por ser um cara atrasado, não pode entender, oportunista e tudo mais, mas é a minha opinião, a opinião do doutor. Ele diz o seguinte: que não pode se admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na proteção das garantias constitucionais. Ele está certo? Está certíssimo. Não tem sentido isso, não é? Então, cabe a cada país, ele coloca ainda mais, decidir como salvaguardar preceitos democráticos. E a experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. E ele tem razão. O que se faz nas redes, o que se faz utilizando essa manipulação da mídia e tudo mais, nada mais são câmaras de eco e manifestações extremistas que estão tocando, que estão se fazendo por aqui. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa o imperativo da autodeterminação democrática. Tá? E aí é interessante a gente ver, né? Não se pode admitir agente estrangeiro cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. Afinal de contas, o que o Eduardo Bolsonaro está sendo? Ele é um brasileiro. Está nos Estados Unidos, jogando contra o Brasil. O que os lideranças bolsonaristas estão fazendo? Que também o dia inteiro no Congresso estão pedindo intervenção. Chegaram a pedir intervenção dos Estados Unidos no Brasil, direta, destituindo o governo brasileiro. O que é isso? Além de um agente estrangeiro que está lutando contra o país. E aí, muito bem reage a liderança do PT na Câmara, que pede a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. E aí vocês vão me dizer, pô, mas o cara está fazendo isso aí lá nos Estados Unidos. Ele está tramando golpe. E golpe é proibido pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira, quando ela foi redigida, ela já estava cansada de regime de exceção. Então, ela colocou suas salvaguardas. E deputadozinho, que nunca foi capaz, foi eleito aqui por São Paulo, que nunca apareceu em São Paulo, que não defende os interesses dos brasileiros, que vai lá para defender interesses do seu próprio grupo, merecem cadeia. E o que o PT diz nas suas alegações à Procuradoria Federal, à Procuradoria-Geral? Que desde março de 2005, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro encontra-se em autoexílio nos Estados Unidos, onde passou. Eu nem falaria autoexílio, porque ele não está exilado, ele pode entrar e sair do país tantas vezes ele quiser. Exilados estivemos nós, os meus companheiros lá de trás, que eram proibidos de ver esse país. Sob o risco, se eles vivessem aqui no Brasil, como eu vivi na clandestinidade, poderiam ser mortos e estarem desaparecidos até hoje. Ele não tem nenhuma ameaça dessa. Nós vivemos num Estado de Direito, onde passou a promover atos e articulações com parlamentares e agentes políticos daquele país com o objetivo declarado de provocar sanções diplomáticas, financeiras e jurídicas contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal e ministro do Supremo Tribunal Federal. Não só, ele também propõe sanções contra o país. Em declarações públicas reiteradas, o representado afirmou que só retornará ao Brasil quando o ministro Alexandre de Moraes for sancionado pelos Estados Unidos. Essa declaração, longe de mera bravata, expressa condicionamento explícito de sua conduta
a submissão da mais alta cor do país à ingerência de uma potência estrangeira. Ou seja, nós temos que aceitar as condições que os Estados Unidos impuserem. Brincadeira isso, não é? Não é brincadeira? E eu lá atrás, que falava do imperialismo americano, estou vendo aí, ó. O objetivo é inequívoco: constranger o STF, delegitimar seu relator e obter vantagens penais e políticas para si e para o grupo político ao qual pertence Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é relator dos inquéritos que envolvem Eduardo Bolsonaro, aliados, o pai dele, aquele infeliz, e aqueles generais que proclamaram o golpe nesse país. Então, esta e outras declarações. A semana passada ele tinha declarado que tinha alguém vinculado ao governo americano que vinha para o Brasil para fazer uma investigação sobre Alexandre de Moraes. Então, ele precisa cadeia. Golpista precisa de cadeia. Tá? E que realmente os processos sejam levados dentro dos nossos conceitos democráticos, mas com rapidez, agilidade. E é isso aí que a gente está enfrentando hoje em dia. Mas, quando o general, que era responsável pelo Exército, esteve depondo na última segunda-feira, ele fraquejou um pouco na hora de confirmar que ele tinha ameaçado com ordem de prisão o presidente da época, que queria um golpe. O Alexandre de Moraes deu um puxão de orelha nele. E ele voltou à sua postura. Mas o brigadeiro Batista Júnior confirmou que estavam juntos quando ele ameaçou dar ordem de prisão a Bolsonaro, caso ele prosseguisse com o plano do golpe. O brigadeiro foi honesto em suas colocações e entregou o golpe. E entregou esse golpe que era realmente que era o planejamento do golpe e as tentativas de fazerem com que as Forças Armadas se rendessem a esse golpe. Por que elas não reagiram? Porque boa parte delas sim apoiou o golpe. Por que elas não atuaram como foi? Existem 1000 versões. Fato é que, como conjunto, não atuaram, mas esperavam a chamada para atuar. Tá? Nenhum deles é santo. Tá? Mas vejam o que aconteceu essa semana também. Um deputado federal, se não me engano, do Rio de Janeiro, vai à tribuna, na tribuna da Câmara, da Comissão de Cultura, e faz uma ameaça direta à deputada federal Jandira Fegali, que é do PCdoB. E aí, em vez de ele sair preso já dali, ele saiu e está lá dentro, está rodando e tal. E aí o PCdoB reagiu, e ela também reagiu. E coloca que a ameaça e intimidações não calarão quem defende a democracia. Gostei muito dessa frase. Porque é isso que nós temos que pautar na nossa vida. De não aceitar ameaça e intimidação em nenhum campo da nossa atividade. Nenhum. E não podemos ficar calados quando nós estamos defendendo o bem maior desse povo, que é a democracia. Então, essa atitude desse parlamentar de extrema-direita foi uma agressão movida por ódio, tentativa de silenciar vozes firmes contra o autoritarismo e um ataque à presença de mulheres na política. É isso que eles fazem todo dia. Toda a minha solidariedade à companheira Elvira Fegali. É uma mulher de luta, que, aliás, vai estar na abertura do Fórum da Engenharia Nacional no dia 2 de junho, no Rio de Janeiro. É bom a gente anunciar que vamos ter um Fórum da Engenharia para discutir esse país. Porque o principal, nesse momento, a grande chamada, é discutir o projeto de país.
e como defender a nossa soberania, e como construir um país mais desenvolvido, mais democrático e mais socialmente justo. Então, os engenheiros vão fazer a sua parte e convido a todas as categorias a fazerem a sua também. Dia 2 e 3, nós estaremos reunidos no Rio de Janeiro, em torno do Fórum Nacional da Engenharia, do Fórum da Engenharia Nacional, onde vamos discutir muitas questões fundamentais. Mas que eu destaco algumas em relação ao desenvolvimento, à construção desse país soberano, e também algumas relativas à própria defesa da engenharia nesse país, que estão consolidadas nas discussões do projeto 1024 de 2020, que era um momento em que o Guedes queria destruir a engenharia nacional, os engenheiros, e trazer para cá, de forma absurda, empresas e profissionais estrangeiros sem nenhuma reciprocidade. E essa questão absurda que nós discutimos hoje, que é da formação dos engenheiros, que também estarão lá dentro. Eu estarei na mesa que vai discutir infraestrutura, a questão das cidades. E isso é um momento importante para todos nós. Então, por fim, para a gente terminar esse programa, eu não podia deixar, é gozado, eu não consigo deixar de falar sobre certas pessoas. Ah, não, ainda tem mais um assunto que nós vamos tratar. Sobre certas pessoas que dominam o país e que trazem grandes desgraças e grandes genocídios para os povos. Hoje é muito comum, todos nós sabemos, do sofrimento que o povo judeu sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. E da luta em defesa desse povo, da libertação desse povo que estava condicionado em campos de concentração, que ia para campos de câmaras de gás para serem mortos. Essa era a forma que se matava naquela época. Hoje, em contraposição, nós vemos um dirigente do povo judeu, chama Netanyahu, que não tem nenhum escrúpulo contra o povo palestino, que ameaça esse povo de fome, que ataca esse povo a bomba, destrói hospital, escola, casas, mata as mulheres e crianças. Em defesa do quê? Do quê? Nós não podemos deixar de denunciar isso. E aí ele declara que, olha, ele para com isso, mas ele quer o plano do Trump como condição para o fim do genocídio em Gaza. Sabe qual é o plano do Trump? É desocupar aquela área, transformar aquilo num resort e jogar esse povo palestino lá para os países árabes, muito longe da área de Israel. Não bastaram tomarem um grande espaço dos palestinos na Guerra de 67. Não bastaram toda a agressão que fizeram contra esse povo todos esses anos. Agora eles querem a eliminação desse. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E essa foi a primeira vez que o governo israelense assumiu publicamente a expulsão dos palestinos como condição para interromper os bombardeios. E aí, há um tempo atrás, eu passei um processo de discussão, porque eu cuido do site do Movimento Geração 68, sempre na luta. E eu não aceitei um artigo em que se propunha a destruição do Estado de Israel. São duas coisas diferentes. Se falar para mim que vai botar o Netanyahu na forca, eu bato palmas. Mas destruir um Estado é uma coisa muito séria. E o que nós estamos vendo aqui? Ele propôs a destruição de um outro Estado. Porque a ideia era a divisão daquela área em duas áreas. Uma área de Israel e outra área dos palestinos, que já moravam ali, já habitavam ali há muitos anos.
Isso foi em 1948, se não me engano. Então, será que eu vou dar razão ao meu amigo e que precisa destruir o Estado de Israel? Não me recuso a fazer isso. Nunca sonhei em destruir Estados, mas destruir governos despóticos, sim. Transformar a sociedade desses países em sociedades democráticas, de respeito ao ser humano, tudo mais, isso faz parte do meu ser. Mas não nunca defender essa decisão do governo de Israel. E aí me dizem, não, mas não pode ter eleição em Israel, porque Israel, o povo, existe uma oposição em Israel. Não pode fazer isso porque agora estamos em guerra. Eles estão em guerra constante. Então, aí as declarações de Netanyahu aprofundaram o racha interno em Israel. O Partido Democratas, liderado pelo ex-vice-chefe do Estado-Maior, Yair Golan, o governo age de forma descontrolada, mentirosa e sem qualquer responsabilidade histórica. Parabéns, Yair Golan. Espero que vocês tenham força para acabar isso. Que vocês agem contra esse país que está sendo representado por pessoas que não têm respeito ao ser humano, não têm respeito ao povo palestino, não têm respeito aos tratados internacionais, que se impõem pela força e pelo dinheiro. Está na hora de acabar com isso, mas continuo defendendo o direito do povo, do povo de Israel de ter seu Estado. Destruição do Estado não casa comigo. Por fim, essa semana foi aprovado na CCJ o fim da reeleição e da unificação unificada no Senado. Esse tem muito chão pela frente ainda. Vai ter que passar pelo plenário do Senado e depois vai voltar para a Câmara para depois ir para a sanção. Pessoalmente, sou extremamente favorável ao fim da reeleição de qualquer um. Acho que, com o Instituto da Reeleição, nós deixamos de desenvolver nossos líderes, de ter disputas mais abertas. Nós começamos a ter um fator muito importante para ajudar a reeleição de qualquer um. Vide a última tentativa de reeleição do Bolsonaro, que, graças a Deus, foi tirado fora, mas por muito pouco. Ele inventou empréstimo consignado para gente que ganha no Bolsa Família, que não tem o que comer e que ia receber empréstimo para depois não ter como comer, continuar comendo porque não tinha como pagar o empréstimo. Né? Ele inventou que as pessoas poderiam comprar seus imóveis usando um fundo de garantia futuro, mas não criou também leis que garantissem que o trabalhador tivesse garantia de emprego. Ou seja, o cara também era ferrado. Ele inventou uma série de situações para se fazer palpável, para comprar aquilo que a gente chama, aquelas pessoas que a gente chama de lumpen, ou seja, que se vendem por benefícios imediatos. Tá? Então, eu acho muito bom o fim da eleição. Mas eu não gosto dessa ideia de eleição unificada. Não gosto dessa ideia. Porque eu quero ter direito de discutir o meu país, eu quero ter o direito de discutir o meu estado e o meu município. E discutir quem me representa. Eu quero ter isso, em momentos diversos. Eu não quero fazer disso uma única pirâmide, onde tudo se relaciona. Se eu voto no X, eu tenho que votar no candidato a governador do X, eu tenho que votar no prefeito do X, e eu tenho que votar nos deputados do X. Isso é ruim. Eu não gosto disso. Então, a minha posição não é, e aceito as posições, e, aliás, estou carente, vou colocar português claro, carente de receber as contribuições de vocês. Eu quero que vocês façam seus comentários no nosso programa, que vocês discutam os nossos programas e que tragam
informações para a gente melhorar esse programa, não só para melhorar, como também para debater os assuntos. Porque esse programa tem uma finalidade, é provocar. E eu preciso ser provocado para isso também. Não que eu não vive me provocando todos os dias e participando de um monte de coisas. Mas é extremamente importante que todos nós tenhamos uma participação grande nesse programa. Esse programa precisa ser democrático, precisa ser aberto, precisa receber insumos de vocês. Né? E para terminar nosso programa, não se esqueçam de descer aí embaixo e se inscrever no canal. O nosso canal cada dia fica mais forte com o apoio de vocês. E o nosso programa fica melhor cada dia se nós recebermos críticas, sugestões, independente da forma como seja, do que seja. Até para dizer, esse programa é muito ruim, esse programa poderia melhorar aqui, esse programa poderia fazer aqui. Nós precisamos ter essa interação. E aí, com isso, nós encerramos o nosso programa de hoje. Um grande abraço a vocês. Tchau.